Vereadores, senhoras vereadoras, verificação de quórum. Verificação de quórum. Verificação de quórum. Verificação de quórum. R$1.000. Aqui em Poços fica em... Aqui em Poços fica em... 2.800 mais ou menos. 2.500, 2.800. Mas ele tem que fazer. Senhores vereadores, verificado o quórum, eu queria pedir aos colegas dessa casa que possam receber o senhor Nilton José Pessoa, que é coordenador do abrigo Madre Teresa de Calcutá e da Casa de Passagem São Francisco de Assis. Esse convite é decorrente de um requerimento número 433 de 2014, de autoria do vereador Paulo Eustáquio de Souza, para que o senhor Nilton possa esclarecer a situação do acolhimento de moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social que recebem atendimento nas entidades mencionadas. Acompanhando o senhor Nilton, eu quero chamar também o Anésio Ananias Avelar, que é psicólogo do abrigo Madre Teresa de Calcutá, para auxiliá-lo na sua apresentação. Presentes na casa, a senhora Claudete Correia, presidente dessas entidades mencionadas, a Alessandra Terra, assistente social do abrigo Madre Teresa de Calcutá, a Cláudia Maria Toffolo Lopes Ferreira, assistente social da Casa de Passagem São Francisco de Assis, a Eliane Rosignoli, que é auxiliar administrativo do abrigo Madre Teresa, a Maria Elisa Migô, vice-presidente das entidades, o Paulo Roberto Paina, monitor do abrigo Madre Teresa, e a Luzia do Prado de Corsete, voluntária, que estão presentes nessa sessão. Você vai fazer a apresentação daqui? Tá mesmo. Com a palavra, então, o senhor Nilton José Pessoa para a sua apresentação. Muito boa tarde, vereadores aqui presentes, presidente da Câmara. É com muito orgulho que quero agradecer ao vereador Paulo Eustáquio pelo convite de estar aqui, podendo esclarecer a situação das pessoas em situação de ruas de nossa cidade. Estamos aqui com uma conversa formal, aberto a responder as dúvidas de cada um de vocês. Meu nome é Nilton José Pessoa,
Tenho ali na entidade há 5 anos e meio como voluntário, presidente da entidade. A convite do padre Reginaldo, ainda na Marechal Deodoro, ali em frente à Casa do Arte. Hoje, com 6 meses como coordenador do abrigo Madre Teresa de Calcutá. Conto ainda também com muitos voluntários, uma equipe técnica, uma administração muito grande que me dá suporte para que a gente possa realizar esse trabalho árduo, difícil, mas porém muito alegre e gratificante, porque muitas famílias aí com dificuldade de lidar com essa situação por não saberem. A situação de alcoolismo e drogadição, todos nós conhecemos a realidade deste mundo. E 90% deles, vamos dizer assim, o que leva esta pessoa a se encontrar na situação de rua é isto. E esse é o nosso trabalho, a nossa entidade. Boa noite para todos. Boa noite, presidente da Câmara, vereadoras, vereadores e a todos presentes. O meu nome é Anésio Velar, acho que a maioria já me conhece. Sou uma pessoa presente aqui na Câmara. Também fui convidado, faço parte da equipe técnica lá do abrigo Madre Teresa de Calcutá, trabalhando como psicólogo. Também trabalho na Prefeitura Municipal, no CAPS-AD. Então, eu já conheço bastante a realidade do público com quem trabalhamos. Alô? Como é do conhecimento, o público com quem trabalhamos é um público bem heterogêneo, que tem realidades muito diferentes. E as razões pelas quais as pessoas estão na rua são várias também, em razão à perda de vínculos, em razão a desemprego, ao alcoolismo, uso de drogas, a violência, a transtornos mentais. Então, são essas pessoas que acolhemos no abrigo, onde, desde o início do acolhimento, nós temos como princípio que é a promoção dessas pessoas. E não simplesmente só acolher com as necessidades básicas, que é a alimentação, um lugar para dormir, para a sua higienização. Isso faz a diferença, e pela razão onde essa equipe toda que trabalha nos abrigos tem esse compromisso, porque acreditamos que as pessoas que ali estão passaram e têm uma história muito difícil, e por essa razão elas merecem todo o carinho e atenção, e que pelo seu percurso de história, geralmente elas não tiveram a oportunidade de ser ouvidas, e em razão ao ambiente, às influências que elas tiveram e os modelos, construíram olhares ou personalidades que muitas vezes cometem crimes, cometem desajustes sociais, e por essa razão nós acreditamos que essas pessoas também têm o direito de reorganizar e tomar novas diretrizes na sua vida. Então, como desenvolvemos o trabalho no abrigo Madre Teresa de Calcutá? Uma vez chegando no abrigo, é encaminhado pelo atendimento cidadão, abordagem social, ela é acolhida, ou espontaneamente ela procura também a instituição, ela é acolhida pelo assistente social, que vai fazer uma escuta sobre a sua realidade, sobre a condição que ela se encontra, os documentos que ela possui, porque por viverem nessa situação, é muito comum as pessoas perderem todos os seus documentos. Então, isso é uma realidade que deparamos diariamente. Em razão a isso, como são cidadãos de direitos, elas têm o direito para reintegrar na sociedade, que elas possuam os documentos, inclusive para sua inclusão, retornando a buscar o seu emprego. Então, esse é o primeiro momento onde você vê
qual é a situação que elas se encontram. Isso tanto as pessoas que são de Poços de Caldas, como também tem aquelas pessoas que estão passando por Poços de Caldas. A gente vai ouvir qual é a razão que está em Poços e por que está e quanto tempo ela estaria nesta instituição, ou o caso, né, nós trabalhamos dentro das políticas públicas, né, que é a responsabilidade do CREAS, que geralmente também tem conhecimento de toda a realidade. Aquelas pessoas que estão passando por Poços são encaminhadas para o seu destino. Mas as pessoas que estão aqui, né, essas pessoas são ouvidas não só atendendo às suas necessidades básicas, mas indo de encontro aos seus problemas, né? Ou seja, quais as razões que levam essas pessoas. Então, para isso, há necessidade de uma equipe técnica. Lá no abrigo nós temos os monitores, né? Tem 8 monitores que trabalham em revezamento de 12 por 36, são 8 monitores, você tem a cuidadora, tem a assistente social, tem eu como psicólogo, tem 2 cozinheiras, né, que fazem o trabalho na instituição. Então, como se dá o trabalho, né? Ou seja, é feito o acolhimento, nós temos atividades diárias, tem atendimentos individualizados, tem grupos de conversa, tem fortalecimento da espiritualidade dentro da instituição, né? Como também tem várias atividades de lazer, tem com a televisão, jogos, né, e o fortalecimento da autonomia das pessoas. Pelos 6 meses e 23 dias, precisamente, que estamos trabalhando lá no abrigo Madre Teresa de Calcutá, nós já vemos um grande avanço pelo comportamento, porque, inclusive, né, o abrigo seria uma moradia provisória. E nós deparamos, né, com a realidade de pessoas que já estão lá há 7, 8 anos de moradia. Ou seja, qualquer mudança requer uma resistência, às vezes. E para isso, como nós temos como filosofia a promoção humana, né, ouvir e apoiar diante das dificuldades, nós, né, fazemos esse trabalho, como também a importância de valorizar, né, acreditando na competência e na qualidade de cada indivíduo, que às vezes a instituição, ao invés de ajudá-los, pode ser que ajuda a acomodá-los. Então isso nós temos muito claro dentro da nossa, dentro do nosso propósito, porque se a pessoa tem casa, tem comida, ela pode se acomodar e não ver necessidade de sair para se organizar. Nós tivemos uma realidade de pessoas com, às vezes, transtornos mentais, idosos. Então, mediante a cada realidade, nós fomos estudando o que seria melhor para o atendimento. Nesse curto prazo, nós já encaminhamos o casal de idosos para o asilo, né? Isso foi um trabalho, inclusive, feito pela assistente social, né? Está ali a Alessandra, que nós achamos isso que é muito importante, e deparamos, às vezes, com momentos, né? Até organização das regras que foram feitas, né, do funcionamento da instituição. Nós acreditamos na importância das pessoas participarem, uma vez que as regras, elas devem ser, né, acreditamos que elas são importantes para a organização da casa. Então, mediante a isso, nós achamos importante que todas as pessoas que ali moram também participem e dêem a sua opinião, né, para que nós sempre visando que a casa seja um lugar de segurança dos moradores. Porque quando chegamos, encontramos uma casa onde era muito comum, né, determinadas situações, ou seja, como esse público tem também, a grande maioria, uma dependência química, né, de alcoolismo e outras drogas. Então, há necessidade da gente estabelecer a regra que dentro da casa é um lugar onde é importante que as pessoas mantenham a segurança e o respeito a todos que ali moram nessa casa. Então, nós tivemos o compromisso de encaminhar, mediante avaliação, diariamente, todas as tardes, as pessoas, nós orientamos e estimulamos que essas pessoas busquem o tratamento.
porque sabemos que, mediante o uso, as pessoas às vezes têm a resistência ou acharem que não há necessidade de se tratarem, que quando elas quiserem, elas param, né, de fazer uso, e que a gente sabe que isso não é bem a realidade. Então, mediante esse fato, nós temos conversado nas partilhas, nas discussões, da importância do fortalecimento da autonomia de todos, né, de fortalecimento da sua autoestima. Então, nesse viés, nessa perspectiva, nós temos conseguido levar de 16, 17, né, até 18 pessoas no CAPS à tarde para o tratamento. Hein? Isso em uma entidade. E na outra entidade, né, eu estou falando porque eu estou mais lá do Mater Teresa. E no São Francisco, pela manhã, né, todos os dias, nós temos em média também esse público de 15, 16 pessoas que frequentam diariamente o CAPS-AD. Então, já vemos respostas positivas, onde as pessoas estão reintegrando aos familiares, estão reintegrando ao trabalho, e alguns já têm a autonomia de estar com a sua moradia. Então, nessa perspectiva, nós acreditamos, né, que o trabalho é um trabalho árduo, né, como você tem que ter a persistência diária, né, mas sempre não só dando, né, não só oferecendo os cuidados básicos, porque dentro da política se visa muito esse cuidado básico da alimentação, da cama e da higiene pessoal. E nós acreditamos que essa realidade ela pode ser mudada na medida que você proporciona a esses indivíduos, né, o direito, né, além do direito de ir e vir, mas o direito de ter um espaço para começar a falar da sua própria história. Você quer falar alguma coisa? Falar um pouco da sua própria história e começar a reconstruir, porque nós acreditamos que o ser humano é um processo, e mediante o processo, pelas experiências que vivenciamos, é que essas experiências, de uma certa forma, vai sendo o nosso referencial e o nosso olhar. Então, na medida que nós estamos oferecendo, proporcionando essas pessoas lá no abrigo, estarem discutindo, repensando, expondo as suas realidades e ao mesmo tempo, estimulando novos caminhos, nós estamos percebendo, né, e com carinho e com certeza, com a presença de Deus, que isso é um dos pilares que são desenvolvidos dentro da casa, né, nós estamos vendo que muitas pessoas estavam completamente depressivas, com autoestima baixa, sem perspectiva, e que agora já tem um outro olhar e um outro relacionamento com todos que estão na casa. Então, eu acho que seria mais importante agora que ouvisse, né, a todos vocês, para que a gente pudesse já responder alguma dúvida, alguma questão específica, que eu acredito que vocês tenham. Vereador Joneiras. Senhor presidente, senhor secretário, das vereadoras, vereadores, Newton, Inésio. Perdão. Você havia pedido? Sim. Jonei. O vereador Paulo Eustáquio, com toda razão, reclama, peço desculpas, ele tem precedência. Não há motivo de desculpa, senhor presidente. Eu quero cumprimentar o Newton, senhor presidente, José Pessoa, também, que é o coordenador geral, e também hoje assessorado pelo nosso grande amigo Anésio Avelar. Senhor presidente, senhores vereadores, às vezes também eu sentia-me incomodado de saber o profissionalismo do Newton, o carinho que ele tem na nossa comunidade, com a população lá da igreja, e também com o morador de rua, os dependentes químicos. Às vezes ele perguntou, eu fiquei, ô Newton, como é que você veste a camisa, né? Eu perguntei, a sua mulher vai largar de você. Por que, senhor presidente? Ele tem mais carinho, certo? E claro, carinho com a família, com esse morador de rua.
porque eu conheço o trabalho do Nilton, hoje assessorado pelo Anésio, né? E por toda a sua equipe. Nós fomos fazer uma visita a convite do Nilton, lá no abrigo, ali na rua Marechal Deodoro, e aquilo tocou o coração. Tocou o coração porque são pessoas que vestem a camisa, como a equipe dele que está aqui presente, e a gente fica satisfeito com isso. Que muita gente, senhor presidente, se julga essas pessoas, mas esquece que ele tem o direito de ir e vir. E o Nilton preocupa com isso. Não é pessoas que ficam nos seus, nos abrigos, São Francisco e também na Teresa Calcutá, no sentido de aproveitar, de ficar lá fazendo ali, tirando férias. E eles têm as obrigações, eles têm o horário para alimentar, o banho para tomar, a higienização, né? E o Nilton às vezes tirava dinheiro, senhor presidente, do bolso, pedia uma vaquinha na igreja, né, para ajudar ele, vende suas pizzas lá na porta da nossa comunidade, e todo mundo dá ajuda, que sabe quem é o grande profissionalismo dele e de toda a sua equipe. A gente fica feliz. Eu fico feliz porque ele também se sente incomodado, correto? Ele se sente incomodado, porque quando há uma crítica, coitado, ele que tem tanto carinho, né, e hoje é assessorado pelo Anésio, ele ficou preocupado, será que no meu trabalho não está sendo bem desenvolvido? Né? E me sinto também, porque eu conheço a pessoa dele, o carinho, a humildade, né, que ele tem com esse pessoal. E é essas pessoas que estão no baixo astral e que realmente necessita desta mão para levantar, para devolver a sua família, devolver a sociedade em geral. E isso faz o Nilton. Faz o Nilton, do qual eu conheço há muito tempo. Portanto, e a toda a sua equipe, eu quero parabenizar ele pelo seu trabalho, toda a equipe que está aqui presente, porque o Brasil, cidade de Poços de Caldas, precisa de um homem de exemplo, de humildade, de trabalho, e como o Nilton aí. Parabéns, Nilton, pelo seu trabalho. Dirijo também as minhas palavras à sua equipe, a sua grande companheira, né, que nos atendeu lá também, junto com você há bastante tempo, na Marechal Deodoro, né, aquele pessoal que batia, né, lá nós estávamos presentes, que fomos convidados, e parabéns pelo seu trabalho. Continua, acho que você está no caminho certo, porque você não está plantando para você. Sim, você está plantando para você no segundo andar da vida, né, que é lá em cima, onde você vai prestar suas contas, né? Você está de parabéns pelo seu trabalho voluntário que você faz e toda a sua equipe. Continua nessa meta e essa Casa Legislativa está aqui para te apoiar e caminhar junto com você, em nome dos menos favorecidos, dos dependentes químicos, do morador de rua. Parabéns, espero que a sua estrela brilhe muito mais do que está brilhando no momento, ao lado de toda a sua equipe. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo Eustáquio. Quer fazer um comentário? Assim como acreditar nessas pessoas que se encontram nessa situação, às vezes é um pouco difícil, porque eu digo que a gente tem que formar uma estrutura paralela, porque a rua leva ele a destruir, a perder todos os vínculos. Começa da família, e aí vai. Se perde tudo, sua dignidade, o seu compromisso com a vida, até mesmo com a alimentação, com o próprio corpo, banho, e aí vai, né? Mas, assim como a gente acredita também aqui nesta casa, eu estou acompanhando aí desde mais cedo, né? Eu tenho visto aí a responsabilidade que cada um de vocês tem aí com a saúde, né? Com lá o velório, com todos. Eu vejo assim um compromisso desta casa, devolvendo aí para a cidade de Poços de Caldas a dignidade, a responsabilidade, o compromisso que a gente tem com a cidade, com a sociedade de Poços de Caldas. E isso é um projeto que eu tenho, que nós do abrigo e da casa de passagem, né? Nós temos um projeto de devolver isso para as famílias, para a vida dessas pessoas, né? Então, esse é o nosso trabalho, a gente faz com muito amor, com muito carinho, é incansável para nós, né? Temos lá a presidente que está com a gente desde toda a equipe lá, né? 6 anos nessa caminhada aí, graças a Deus, né? Agora sim, vereador Joneiro, obrigado pela compreensão. Senhor presidente, senhor secretário, vereadores e vereadores, senhor Nilton, Anésio, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu acho que quando a gente tem uma referência, que a gente põe Deus no nosso caminho, a gente chega a algum lugar. Porque a gente, quando acompanha o trabalho social em Poços de Caldas, a gente fica indignado de ver como tem pessoas que estão deixadas ao relento, que perderam a referência de família e dizem que tem o direito de ir e vir. Sim, direito de ir e vir. Para onde?
De onde? Então a gente passa pela manhã na João Pinheiro ali, a gente vê aqueles seres humanos que são nossos irmãos, dormindo ao relento, debaixo das pontes. Então eu acho assim, uma injustiça muito grande. Já que vocês estão fazendo esse trabalho, eu acho maravilhoso. Continue assim, para aumentar a autoestima deles, né? A ressocialização, a gente está vendo, nós tivemos no presídio faz umas 2 semanas, né, Joaquim? E nós vimos como mudou o foco daquele serviço que é prestado no presídio a partir do momento que mudou a diretoria, que levou um sentimento de autoestima para eles, levou a palavra de religiões lá dentro, valorizou aqueles seres humanos que hoje em dia eles estão assim, realmente sendo valorizados. Erraram, tem que pagar, mas pagar com dignidade. Então essas pessoas que vocês vivem lá, como a gente faz um trabalho social dentro da cidade, eu só queria falar para vocês o seguinte, que muitos deles são doentes, eles precisam de tratamento. Não é só chegar e maltratar, deixar o léu, como a gente vê por aí. Aquele terreno existe mais ou menos na faixa de 8 a 9 mil metros quadrados. Há muito tempo que a gente vê que aquele terreno poderia ser melhor aproveitado em labor daquelas pessoas, fazer uma horta, fazer alguma coisa que pudesse ser feito. Aquele terreno que tem em frente ali, aquele faz parte também daquela gremiação. Então, vocês poderiam pensar, se for o caso, dar um serviço para eles, junto com a Emater, fazer um trabalho que dignifique, e dali vocês tiram também um sustento para casa, porque é um terreno de 9 mil metros, vocês usam quanto ali? 1.500 metros, olha o tanto que tem água boa ali, tem tudo ali, né? Então, eu acho que seria bom. E só um lembrete que quando a gente faz a caridade, o serviço que prestamos como mandamento divino é que auxilia não só a nós, mas também aqueles que estão lá e principalmente a Deus. Parabéns, continue assim, mostra que existe um norte para essas pessoas, que nós sem Deus, sem uma religião, seja ela qual for, nós não chegamos a lugar nenhum. Parabéns, conte com a gente e sucesso, porque a empreitada não é fácil. Pode falar, fica à vontade. Também, Jonei, muito obrigado, né, o vereador Jonei, pela fala, né, e acho que é isso mesmo. Se você tirar isso da gente, que no caso é esse norte, a partir desse Deus, claro que está aqui o nosso psicólogo, as assistentes sociais, né, todos nós temos as nossas profissões, mas a gente tem que olhar, eu digo sempre para eles lá, às vezes até vamos olhar num degrau superior, que é um degrau acima, porque a gente sendo iluminado por ele, automaticamente a gente vai enxergar melhor aqui embaixo. Essa luz é o que nos clareia, o que nos faz enxergar melhor aqui embaixo, para a gente poder fazer um trabalho desse com as pessoas. Agora, com relação a esse projeto que você mesmo está dizendo a respeito daquele terreno, né? Eu te agradeço aí por estar nos oferecendo isso nesta casa, mais uma vez, e dizer que o seguinte, o quadro de regras, como trouxe o nosso psicólogo, está sendo formado dentro da entidade. A gente tem que fazer essas pessoas descobrirem que eles precisam, que a alegria de ajudar é muito melhor do que ser ajudado. Então é muito melhor eu estar na condição de doar, de ajudar, do que eu ser ajudado por alguém. Mas ainda é pouco tempo para que a gente possa apertar essas pessoas, porque se a gente criar um vínculo muito forte de laboterapia no interior da casa, o que vai acontecer? Essas pessoas ainda não têm essa sustentabilidade ainda para poder nos ajudar dessa forma. Mas está sendo sim feito um projeto, um planejamento, para que a gente, a curto prazo, a gente sonhe isso para a entidade e a gente consiga fazer. Com que essas pessoas tenham um prazer em estar na casa com a gente. Eu tenho um dado aqui, o seguinte, quando a gente assumiu aquela entidade, nós tínhamos 58 pessoas naquela casa. Hoje, nós tínhamos os últimos 20 dias foram as últimas 3 pessoas restantes que, quando a gente assumiu, eles imaginaram algo que a gente fosse vir com um quadro de regras já logo de início, de colocar para fora, aquelas coisas todas. E aí, quando foram descobrindo que não era nada daquilo, as últimas 3 pessoas que estavam fora da entidade, quando a gente assumiu, já estão conosco na nossa casa, inclusive 2 fazendo até o tratamento no Cabo Sadeiro. Então, descobriram, enxergaram a nossa casa, enxergaram esse amor de Deus que mora no nosso coração e que a gente está ali para contribuir. Então, isso vai ser feito, essa laboterapia. A gente, a curto prazo, a gente já está sonhando e eu te agradeço por estar ali com a gente, nos ajudando e dando suporte de uma maneira geral.
palavra continua aberta. Pastor Valdir. Primeiros pastores. Senhor presidente, secretário, vereadores, pessoal da equipe. Senhor Nilton, eu só tenho palavras para agradecer, porque eu acho que você está fazendo um trabalho para devolver a dignidade ao ser humano. Porque eu sei que é muito fácil a gente criticar essas pessoas, mas existe um histórico atrás dessas pessoas que levaram a ele estar nessa situação. Eu sei que muitos deles têm casa, têm família, né? A gente sabe, conhece muitas dessas pessoas, mas eu acho que não é a crítica que vai fazer com que eles retornem a essa direção. Eu acho que é um trabalho muito bonito, não é um trabalho da noite para o dia, a gente sabe disso, que é um trabalho de formiguinha mesmo, de cada dia, né? Mas eu acho assim que a recompensa que vocês vão receber, porque eu não vejo isso como um trabalho, eu vejo isso como uma missão. Vocês têm uma missão, e Deus colocou essa missão na vida de vocês. Então a recompensa vai vir do Papai do Céu. Que Deus abençoe. Vereadora Regina Cioff. Presidente, vereadores, vereadoras, os presentes do Abrigo São Francisco, a Casa de Madre Teresa de Calcutá, Nilton, Anésio, eu só pedi a palavra para dizer e parabenizar pelo maravilhoso serviço que vocês prestam para essas pessoas que estão aí à margem da sociedade. Então, eu sei a dificuldade que é o dia a dia, a manutenção de instituições como essa. Eu não sei como é que está a questão do convênio, que até eu gostaria de deixar essa pergunta para que vocês passem para nós, porque eu lembro uma época que nós conversamos, Nilton, havia um déficit bastante importante na questão do Abrigo São Francisco, né? Dificuldade que eu acredito até que deva continuar. Queria até que você pudesse estar posicionando como é que está essa situação do convênio com a Prefeitura. E na questão da casa Madre Teresa de Calcutá, eu acho que não sei se vocês têm aí esse convênio com a Prefeitura ou não, só para nos informar como que está, e dizer que não existem palavras para referir a vocês, a você, Nilton, toda a sua equipe, colaboradores, que tem aí um Deus muito grande iluminando o trabalho de vocês, com uma dificuldade enorme, mas tenho certeza que vocês terão sua recompensa. Mas, independente da recompensa divina, vocês têm que também ter a recompensa aqui, né, do município, uma parceria mais robusta, diante de um trabalho tão grande como vocês fazem. É um trabalho, realmente, eu conheço, não conheço Madre Teresa de Calcutá, mas o Abrigo São Francisco eu conheço. Então, mais para parabenizar e dizer que nós estamos aqui sempre à disposição para auxiliar naquilo que for preciso. Tá bom? Meus parabéns. Só me responder, então, a relação do convênio, como é que está, tanto do abrigo quanto de Madre Teresa de Calcutá. Demais, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado, vereadora doutora Regina. Fomos atendidos, sim, por um convite de visita, né, que a gente fez para que os vereadores pudessem estar lá com a gente. Ela fez parte dessa equipe, né, assim como, né, tivemos, acho que, um número de 10 vereadores, né, numa noite lá. Foi muito gratificante para nós, né. E nós tínhamos lá um convênio de R$ 3.900 no Abrigo São Francisco, aqui, que era ali na Marechal Deodoro, e o trabalho era feito somente à noite. Era das 18 às 7 do outro dia. Então nós tínhamos um convênio que era para um monitor, uma cozinheira e o aluguel e um pouco de energia elétrica. E aí? Hoje nós temos um trabalho 24 horas na Rua Araguaia, número 56, que nós temos um convênio lá hoje próximo de R$ 16 mil mensal. Nós temos lá assistente social, nós temos um corpo de 4 monitores, uma cozinheira. Claro que a gente precisa, sim, de mais 4 monitores, porque o trabalho tem que ser feito
a partir de 8 monitores, porque o espaço físico é grande, tá? E tem que se ter uma pessoa dessa, por exemplo, se um monitor falta, alguma coisa nesse tipo, né? E também o trabalho aqui no São Francisco de Assis é feito por mulheres, as monitoras. Então a gente está angariando aí, está pleiteando recursos junto a esse convênio, para a gente poder melhorar esse convênio. A ausência de um psicólogo na entidade também, aqui no São Francisco que a gente não tem, e esses monitores homens para a entidade. E a alimentação, um recurso ainda pequeno, vamos dizer assim. Mas a gente conta com a graça de Deus também, com isso que vai melhorar. A gente acredita que vai melhorar, né? Todos nós temos algo que melhorar, inclusive o nosso convênio. E o Madre Teresa, próximo de 34 mil. Lá nós temos esse corpo técnico de 8 monitores, lá o quadro é completo. Psicólogo, assistente social, temos um auxiliar administrativo, e eu como coordenador lá, mas também a alimentação é pequena. O custo de alimentação é muito baixo lá. Nós temos aí 2.700, 3.400, 4.400 reais de alimentação para 70, 80 pessoas diárias. Então nós temos que angariar, sim. Deus nunca deixou faltar isso para nós. Nunca passamos. No começo, quando assumimos a Madre Teresa, sim, tivemos uma dificuldade danada. Nossa presidente chegou a chorar muitas vezes, porque tinha que alimentar, e a gente entende que uma das iscas, entre aspas, vamos dizer assim, para que a gente possa conquistar essas pessoas logo de início, é a alimentação, presidente. E aí a gente teria que dar uma boa alimentação, e a gente não tinha na despensa. Mas hoje, graças a Deus, temos apoio aí, né? Inclusive do SESC, que tem nos ajudado bastante com as parcerias, né? E nós temos aí promovido as nossas pizzas, também qualificando, melhorando o nosso trabalho. Mas é isso. Acreditamos que vai melhorar ainda mais o nosso convênio. Vereador Joaquim Alves. Parabenizar o Nilton, o Anésio, a todo o pessoal que faz parte lá da Casa de Passagem do Abrigo São Francisco. 2 nomes de inspiração, né? São Francisco de Assis e Mateus de Calcutá. Que belas histórias desses 2 expoentes da religião, né? E dizer para você que a gente mora lá no Parque Pierre, você morou até lá, foi vizinho meu lá há uns tempos, né? E a gente sabe que aquela entrada que vem do sul de Minas ali, e esse tempo atrás eu até estava comentando, porque as pessoas que vêm do norte de Minas, do norte Paraná, apanhar café nessa região, de vez em quando uns desvios. Eu fiquei sabendo que vocês acolheram muitos deles lá, né? Que não tinha para poder trabalhar e voltar para casa. E aquela vez que nós fomos também no Abrigo São Francisco ali, que foi os vereadores, na gestão passada, né? A gente via que muitos, eles trabalham durante o dia e à noite fica lá, né? Vocês dão, acho que 1 mês para ele. Geralmente não fica 1 mês, vão ficar mais tempo para poder conseguir um local para ficar. Então isso é muito bonito. E a gente sabe ainda que existem pessoas na rua aqui, antes a gente passando para a João Pinheiro, mas a gente sabe também que tem pessoas que não querem a ajuda de vocês. Eu não sei como é que vocês fazem, se vem atrás deles, tem a promoção social que faz trabalho, leva para vocês. E a gente, no ano passado, a gente recebia muito, nós vereadores aqui, que de manhã ou à noite, eles ficavam em frente ali, perto do bar do Urutu, por ali fazendo, que subia até em cima de carro. Aquilo acabou, não tem mais, né? Você sabe dessa história? Não tem mais. Porque realmente nós não recebíamos mais reclamação. Graças a Deus. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Claro que às vezes alcoolizado, a pessoa mantém aí um tempo bom, e a situação de alcoolismo, por exemplo, hoje eu tenho um voluntário da entidade que está nos dando um suporte muito grande na cozinha, e é uma das pessoas que chegou a causar até um dano aqui num veículo na porta aqui do São Francisco. Mas quando essa pessoa entra para dentro da entidade, ele é impactado por aquele ambiente diferente. E aí ele começa a enxergar, e aí a gente vai se fazendo um trabalho, inclusive a Anésio está aqui, eu tenho pessoas que vão comigo às missas, aqui no São Francisco, por exemplo, domingo de manhã, a missa, existem outras pessoas que estão ali junto com a gente também, de outras denominações, para poder estar conversando com essas pessoas, para poder estar ali orientando. Então isso, no andar, às vezes acontece ainda, esporadicamente, uma coisa ou outra, mas nada
porque está ali, está atento os monitores, as pessoas estão tudo ali atentas, a proporção que era hoje é bem diferente. Mas dizer que zerou não, mas ainda, porque seria, né? Mas essa pessoa, ela com pouco tempo, ela já começa a enxergar, já começa a mudar essa história de vida, e a gente vai lutando aí para ressocializar. Vereador Rogério Carreiro. Senhor presidente, nobres colegas, eu queria saudar aqui meu amigo, irmão de caminhada, o Nilton, meu amigo Anésio, saudar aqui também a Lia, a Claudete e os demais pessoas de lá, do abrigo e da casa Madre Teresa. Queria dividir a minha fala aqui, Nilton, em dois momentos, né? Um, que eu presenciei a fundação, né, o começo da caminhada do Abrigo São Francisco. Eu falo que essa casa, esse trabalho, você sabe que foi fruto de Pentecostes, né? Foi um grupo de pessoas da renovação carismática que, ao encontrarem realmente um sentido na vida, começaram também a olhar para as pessoas que mais precisavam, e aí nasceu toda aquela iniciativa. E depois foi caminhando com todas as dificuldades que vocês poderiam enumerar aqui, que são muitas, mas o favor e a assistência de Deus nunca faltou. Então, hoje a gente olhando todo o trabalho, e hoje com um pouco mais de recurso no sentido da presença do poder público, através dos convênios, e aí recorrendo, por exemplo, à ajuda, por exemplo, dos psicólogos, das assistentes sociais, né, que vão potencializando o trabalho no dia a dia. Mas o mais bonito disso tudo, nobres amigos vereadores, é o que motiva, né? O que motiva. Paulo Eustáquio já falou, conheceu o trabalho do Nilton, né? Conhece o Nilton há muito tempo, e as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, às vezes, para testemunhar aquilo que acredita, né? Mas com ações, não só com palavras, né? Então, eu queria, assim, estou muito contente com essa iniciativa do vereador Paulo Eustáquio, de convidar vocês para estarem aqui, até porque, em alguns momentos, nessa casa, essa discussão sempre foi recorrente, né? Quando se falava de pessoas em condições de rua, né? Que estavam vivendo em condições de abandono, e aí a gente sabe que muitas delas, o porquê de estarem lá, o trabalho que sempre foi feito no sentido de enxergar ali o ser humano. Algumas vezes tive a oportunidade de falar, usando a palavra nessa casa, que tampar um buraco, cortar um mato, tirar o lixo da rua, são ações que a administração faz, mas elas são mais fáceis de ser executadas, né? Porque se tratam de coisas. Mas quando olhamos para o ser humano, aí nós começamos a enxergar que precisa ter realmente o trabalho e a valorização diferenciada, né? Então, nesse sentido, vocês estão de parabéns mesmo por isso. Eu também gostaria de ressaltar que no CREAS, a Maria Inês é uma pessoa também das fileiras da igreja, né? São pessoas que estão lá desempenhando o seu trabalho, mas também são pessoas que têm essa visão do próximo, né? Sem fazer distinção da sua condição que ele se apresenta no momento, olhando realmente a eternidade que está ali na presença daquela pessoa que está precisando, né? Então, nesse sentido, gostaria muito de parabenizar vocês por essa ação. E depois, lembrar aqui, né, dos santos dos tempos modernos, né? A gente podia aí citar a irmã Dorothy, né, que defendeu direitos de pessoas que não tinham voz nem vez, né? Depois um outro que assim, um que gosto, admiro pela sua vida, sua história, Dom Helder Câmara, que ele fala, uma frase que ele diz assim: feliz aqueles que sonham, porque eles levam a esperança, né, e correm o doce risco de ver seus sonhos realizados. E por fim, Madre Teresa de Calcutá, que já era uma mulher consagrada à vida religiosa, e andando na Índia, um dia escutou alguns gemidos
e quando ela foi guiada por aquele som, percebeu uma pessoa enferma jogada no lixo, né? E ali nasceu a sua grande vocação de começar a poder dar vida e dar tudo para que aquelas pessoas pudessem encontrar pelo menos a morte com dignidade, né? Então, esse nome realmente tem um poder muito grande, né? Quando a gente olha para a história de Madre Teresa. Então, meu amigo, você pode sempre, sabe que pode sempre contar tem certeza, com essa casa, naquilo que for preciso, naquilo que couber a ação da Câmara Municipal, mas eu tenho certeza que individualmente muitas pessoas aqui dos vereadores também são extremamente solidários com o trabalho de vocês. E parabéns pelo trabalho, a gente tem percebido, quem vai lá, quem conhece, a gente tem percebido a ação eficaz com que vocês têm feito, isso tem semeado e agora a gente já começa a perceber que os frutos estão nascendo aí. Então, queria muito contente da presença de vocês aqui, de poder dizer na casa do povo, para o povo, né, um trabalho tão importante que vocês estão fazendo. Obrigado, vereador Rogério Carrillo. Vereador Flávio Faria. Vereador Flávio. Senhor presidente, Nilton, Anésio, a toda a equipe presente, eu só gostaria de congratular pela importante presença de vocês aqui hoje. Nós sabemos e reconhecemos aí a importância que as entidades têm dentro do município de Poços de Caldas. Nós sabemos que a parceria com o município, com a prefeitura é importante, mas ainda fica muito longe das expectativas, das demandas que são necessárias, como você manifestou. Então a gente fica muito feliz de saber que temos pessoas como vocês, que esse perfil altruísta, que contribui, sem dúvida alguma, para levar essas pessoas que muitas vezes, como o Anésio manifestou, que tem uma perspectiva de vida muito difícil em relação ao futuro e, de repente, pelo trabalho, pelo carinho, pela dedicação de vocês conseguem aí contribuir para que essas pessoas possam ter esperança em relação ao seu futuro. E uma frase que me marca muito é uma frase de Gandhi, né, que ele diz: seja a mudança que você deseja para o mundo, né? E vocês fazem com muita maestria a honradez dessa frase. Então, parabéns e continue nessa luta, porque é um trabalho muito honrado e muito digno. Parabéns. Eu vou encerrar aqui, mas eu deixo para vocês rapidamente fazer considerações finais depois da minha intervenção. Alô. Não, só quero também ressaltar que quinzenalmente, eu esqueci de comentar isso, né, a equipe, né, das entidades, além da Madre Teresa, São Francisco, Deus Caridade, que estão envolvidos na política, encontra com os técnicos do CREAS, onde discutimos juntos a política e também buscamos juntos soluções sobre vários casos que são apresentados aqui. Então, acho que é importante, estamos juntos discutindo, né, para que a gente possa cada vez mais melhorar as ações. Obrigado, Anésio. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui apresentando o nosso trabalho. Bom, eu queria também, rapidamente, apenas dizer que não existe, em algumas áreas, não existe política pública pontual que seja capaz de superar as vocações, as aptidões. Em determinadas áreas, as iniciativas da comunidade, as iniciativas da sociedade são muito mais eficientes, são muito mais eficazes, são muito mais competentes do que a abordagem pública desses problemas. Particularmente nesta área em que nós estamos tratando de pessoas esquecidas, pessoas humilhadas, pessoas sem perspectiva de vida, só mesmo os corações generosos é que são capazes de desenvolver um trabalho que os traga de volta à luz e
lhe dê a eles esperança de vida. É evidente que as políticas públicas não podem estar ausentes. É fundamental que haja governante e que hajam governantes com sensibilidade social, com capacidade de compreender que é possível mudar e transformar o mundo que nós vivemos e a sociedade que nós vivemos. Então, nesse sentido, eu queria dizer a vocês, em homenagem ao trabalho que vocês fazem, que na semana passada o Brasil deixou o mapa mundial da fome. Isso é razão e motivo para que a gente se orgulhe do nosso país e das políticas públicas desenvolvidas aqui nos últimos anos. E nós conseguimos reduzir a miséria no Brasil em 80% nos últimos 10 anos. Portanto, esta combinação de governos comprometidos e que acreditam que políticas sociais, que investimentos sociais são fundamentais no resgate da cidadania e na construção de uma nação justa, fraterna, igualitária, e essa combinação com iniciativas comunitárias como essa de vocês, sem dúvida nenhuma, que fazem de nós uma sociedade especial, muito particular. Parabéns a vocês e, em nome dessa casa, os nossos agradecimentos pelo trabalho desenvolvido. Presidente, a gente é muito feliz por essa fala, dessa redução da fome, né? E a gente também hoje percebe essa melhoria, essa qualificação do trabalho do nosso país dentro da nossa casa, porque como foi mesmo traçado, isso não quer dizer que a gente tinha um convênio isso, um convênio aquilo, não. A gente vê isso como uma qualificação do trabalho, como uma melhoria de vida, como uma qualidade de vida. A gente percebe aqui várias opiniões, como o nosso psicólogo mesmo trouxe, várias discussões. E isso, a palavra discussão, eu não gosto nem até muito dela, porque, né, a palavra, mas eu vejo assim que são debates, né, são propostos, a partir dessas discussões, são propostas de melhoria para o nosso país, para o benefício nosso, que é para nós mesmos. Eu brinco sempre com isso, que você vai jogar para cima, vai cair em você mesmo, né? Então, eu fico muito feliz por o senhor nos ter lembrado disso, e dizer que essa ânsia de melhoria para a vida das pessoas não vai conseguir suprir mesmo. A política não vai conseguir suprir, porque a gente, se um dia não tiver nenhum morador de rua dentro da cidade de Poços de Caldas, a gente vai ter outra ânsia para a gente poder estar aí cuidando, buscando melhoria disso, né? Mas eu agradeço mesmo de coração, vocês podem ter certeza, primeiramente a Deus por estar aqui, para a nossa equipe, para a nossa família estar aqui. Mas dizer para vocês que eu não esperava que fosse uma conversa tão gostosa assim. Isso para mim é motivo de prazer, para a nossa equipe é motivo de prazer. Vocês podem ter certeza disso, que estamos todos felizes da nossa família. E que Deus possa abençoar vocês, para que possam ajudar mesmo a nossa cidade, com responsabilidade, com compromisso e com amor. Primeiramente, amor. Para que a gente possa fazer tudo com muito carinho. E a última deixa, de que quando uma criança com 12 anos de idade se encontra na escola, ela começa a ter opções de vida. Este é o momento que eu acho que a gente teria que pensar para a gente poder falar nas escolas a situação de alcoolismo e drogadição. Professor, temos aqui professores, temos médicos aqui no nosso meio, né? Temos pessoas aí com experiência de vida, com todos os tipos de formatura. Este é o momento, porque nós, nos abrigos, nas casas de passagem, nós estamos trabalhando, eu brinco sim que nós estamos trabalhando de bombeiro, nós estamos apagando incêndio. E nós só vamos ver a melhora o dia que nós começarmos a entrar nas escolas. Eu assumo o compromisso como também igreja, né? Como frente da igreja, temos que melhorar também isso, mas as escolas,
a escola. Temos que conquistar esses filhos para as escolas e dar um direcionamento para ele fora desse caminho do álcool e da droga, porque aí ele não vai ter para quem vender essa droga. O traficante não tem para quem vender. Muito obrigado, de coração, que Deus possa nos abençoar. Viu? É isso. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado, Anésio. Muito obrigado, vereador, pelo Eustáquio, pela brilhante iniciativa.